Agradeço o convite, é um prazer a gente se encontrar. É uma plateia diferente daquela com que eu convivo diuturnamente, que é uma plateia da área de direito, mas é uma plateia bastante interessada nesta matéria, porque hoje essa matéria alcança nos seus tentáculos todos aqueles que se envolvem com, não só com as finanças públicas, com os dinheiros públicos, mas que se envolve com as áreas delegadas dos serviços públicos e das atividades profissionais. Eu vou fazer o seguinte, e vou pedir a gentileza dos senhores. Como eu não conheço o interesse dos senhores em relação à matéria, eu vou começar a falar um pouco sobre isso, sobre a matéria, dar uma rápida exposição sobre a lei da improbidade administrativa, o que é esta lei. Agora, a hora que os senhores acharem que eu estou precisando mudar de rumo, eu mudo, certo? Porque a improbidade envolve problemas com a lei da ficha limpa, vocês têm problemas, eu estava até dizendo que nós estamos discutindo hoje a nível nacional, problema da ficha limpa que envolve vocês, porque hoje mandar embora alguém de uma profissão pode causar ineligibilidade até por 8 anos. Então, há alguns assuntos a nível nacional, principalmente que no próximo ano nós temos eleição, e na eleição vamos ter problemas de improbidade, vamos ter problemas de inelegibilidade, e isso já no mês de julho do próximo ano, que ainda não estão pacificadas, porque, primeiro, o Supremo Tribunal Federal não está completo. Se for alguma matéria para discussão maior, vai dar um empate. Aí tem que desempatar. Quando a justiça está empatando, está desempatando, fica uma insegurança na população. Não é só no meio jurídico, muito mais no meio político, muito mais no meio que não é político. Por quê? Porque vai valer a lei? Todos os artigos são constitucionais ou não são? E quem cometeu improbidade, o que é essa improbidade? Vale de um jeito na lei da ficha limpa, vale no outro jeito na lei de improbidade? Então, vamos falar um pouco sobre improbidade, e, à medida que os senhores tiverem perguntas, já vão fazendo. Eu prefiro, porque assim nós já vamos conversando. Eu acho que é melhor conversar do que os senhores só ouvirem eu falar. Bom, a improbidade é um sinônimo de corrupção administrativa. A corrupção, ela existe desde a Roma antiga, desde a Roma, de todas aquelas épocas. E desde a época de Roma, se punia já os funcionários públicos daquela época com, pelo menos, a pena de devolver os bens que ele havia surrupiado mal do Estado, apropriado do Império, a pena de devolução desses bens ao Estado. Na época, desde a Antiguidade até a Idade Média, isso a gente vê em Platão e Aristóteles, se vê também no Maquiavel, se coloca a improbidade como a saúde do Estado, a saúde pública do Estado, ou seja, a idoneidade do Estado para atender a coletividade e a idoneidade dos mandatários para governar o Estado para a coletividade. Aí fica aquela confusão, corrupção, 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 corrupção. E o que é a improbidade? Nós temos
desde o primeiro Código Penal nosso, o crime de corrupção ativa, quando você suborna alguém para conseguir alguma coisa, quando a corrupção passiva, quando você dá como empresário alguma coisa para receber um favor de um administrador. E você tem a corrupção eleitoral, que é a compra do voto. E a corrupção na administração. Esta lei cuida da corrupção na administração, que não vai cuidar de sanção penal, não vai cuidar de pena de detenção, pena de reclusão, não vai cuidar de penas do Código Eleitoral. Muitas vezes, o que nós vamos ver aqui, na improbidade, é também objeto de uma ação penal. Muitas vezes nós temos ação eleitoral, ação penal, ação civil. A improbidade é perseguida via ação civil. Todos falam, a ação de improbidade é uma espécie de ação penal, porque as sanções são graves, como nós vamos ver daqui a pouco. Sim, as sanções são graves, mas não é pena de reclusão, não é pena de cadeia. É outro tipo de pena que nós veremos daqui a pouco. Então, o que caracteriza, o que define o que é uma improbidade administrativa? A improbidade é o improbitate, que na época do latinório significaria o quê? Desonestidade. Improbus administrator significaria o quê? O administrador desonesto. Então, a improbidade se vincula a uma desonestidade, que é uma desonestidade, não só a desonestidade que a gente entende, que vê mais, que é a desonestidade com dinheiro, não. É a desonestidade também com a organização do Estado. É a má-fé na administração do Estado. É a má-fé em termos de lesionar o Estado, mesmo sem auferir, sem ter enriquecimento pelo próprio Estado. Então, deixa eu ver se eu consigo funcionar esse troço aqui. Consegui. Então, eu digo aqui que a improbidade é sinônimo jurídico de corrupção administrativa e exprime um exercício público de desonestidade. Portanto, ela constitui uma violação ao dever do agente de agir sempre com honestidade, decência e honradez ao tratar das coisas públicas. Quando eu falo isso, muitos dos senhores teriam vontade de talvez sorrir em face do contexto nacional, em face dos problemas nacionais. No entanto, esta é a lei que está inspirando outras leis no exterior. Nós, na época, esta lei vai completar 20 anos no próximo ano, em junho do próximo ano. Esta lei foi considerada, na época, uma lei moderna. Por quê? Porque antes da lei de improbidade, que nasceu depois da Constituição, da última Constituição, não se falava em improbidade, só se falava em enriquecimento ilícito. Era a lei Bilac-Pinto. Aí, com a Constituição, veio a expressão improbidade administrativa, vieram as sanções de improbidade administrativa, e esta lei de improbidade veio regulamentar a improbidade administrativa. Então, o que é a improbidade para nós entendermos? Ela não é uma ilegalidade só, não é uma irregularidade. Porque se nós fôssemos só tentar enquadrar na lei de improbidade o que é ilegal, o que é irregular, então só ia ter uma lei, essa, e iam enquadrar tudo nessa lei. A indisciplina dos membros de uma profissão ia tudo na lei de improbidade.
as irregularidades cometidas por um prefeito, por um vereador, iriam todas na lei de improbidade? Não. Vamos separar uma coisa da outra. Na improbidade, é ilegalidade mais algo. É irregularidade mais alguma coisa. Ou seja, é uma irregularidade que tem uma conotação, uma indução de má-fé. Ou seja, que o administrador ele agiu com má-fé. É o administrador inocente. Não existe administrador inocente. Não existe administrador inocente. O administrador que é administrador, ou prestou concurso público, ou foi buscar o mandato pela eleição, ele tem a obrigação de ter um conhecimento elástico das suas funções. Óbvio que ele não tem que saber contabilidade. Óbvio que ele não tem que saber de orçamento, aqueles detalhes de orçamento, mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento, de bom senso e de boa-fé. Bom, os atos... Deixa eu ver. Alguns dos senhores já devem ter ouvido falar de um desembargador, Renato Nalini. O Renato Nalini é um desembargador que fala muito na área do meio ambiente, tem vários livros sobre ética da magistratura, ética das pessoas. Um dia ele foi dar um voto no Tribunal de Justiça e ele estourou de nervoso num voto, mas ele definiu, eu pus isso inclusive no livro que eu escrevi. Ele fala, olha, improbidade é maldade, perversidade, corrupção, devassidão, desonestidade, falsidade, qualidade que atenta contra princípios ou regras da lei, da moral, dos bons costumes, com os propósitos maldosos, desonestos. Ausentes dessas características, sendo uma inobservância formal, não há como aplicar pena por improbidade. Ou seja, tem muita coisa para aplicar na improbidade. Você tem muita forma de aplicar a lei, mas desde que não seja apenas que tem que ter aquela característica lá. Sem aquela característica não se aplica a lei de improbidade. Portanto, quando por exemplo, não se fez uma licitação para um serviço técnico. Por quê? Porque, não, é um serviço especializado, eu precisava de uns corretores de valor, ou de corretores de imóveis, porque nós vamos vender vários prédios, várias casas populares, ou vários conjuntos habitacionais. Então não vou fazer licitação nenhuma, eu vou contratar, porque é um serviço técnico especializado. Aí, calma lá, chega o Ministério Público e fala, não, isso não é serviço técnico especializado de notória especialização. Isso não tem notória especialização. Existem muitas empresas de corretagem que têm capacidade de exercer essa atividade. Portanto, devia ser objeto de concorrência, de processo licitatório. Então, esse caso, será que é improbidade? Ou foi uma irregularidade, foi só uma ilegalidade? Aí vai ter que se verificar o ânimos. Não, a empresa é do parente, do amigo, do corregedor. É o cara, o prefeito ou o governador é do PT e o cara que ganhou a concorrência é do PT correligionário, já andaram juntos, já saíram juntos, um é parente, é padrinho do filho do outro. Aí já começa a melar o meio de campo. Melando o meio de campo, já começa a ver ali, tem devassidão nesta coisa. Isso deve ter desonestidade, deve ter alguma coisa cheirando. Está cheirando alguma coisa no reino da Dinamarca. Né? Então, é isto que envolve a improbidade. Então, nós temos que separar. Muitas vezes, acontece tal... Eu já defendo alguns advogados que foram
foram processados por improbidade administrativa. Por quê? Porque eles foram contratados por prefeituras ou por órgãos do Estado para prestar consultoria jurídica sem licitação. E o argumento, e isso pode acontecer com a classe dos senhores, e o argumento utilizado pelo Ministério Público para processá-los, e também foi argumento do Tribunal de Contas para representar o Ministério Público, era de que a atuação profissional desses advogados era uma atuação comum profissional. Não era uma atuação que necessitava de um especialista. Era, por exemplo, para entrar com cobrança da dívida ativa. Ou era para entrar com ações de despejo. Ou era para entrar com ações de desapropriação. Ou seja, coisas que qualquer advogado poderia entrar numa licitação para este caso. Ou já poderia ser feito pelos próprios procuradores da prefeitura. Não havia necessidade de colocar um escritório especializado. E isso nas outras áreas. Bom, os vários casos que nós pegamos, fica a dúvida, porque há palavras que têm um sentido indeterminado. Notória especialização. Serviço especializado. Então, aí fica uma indeterminação. Você precisa interpretar. E nessa interpretação é que você vai ver se nós estamos ou não no caso de improbidade. Bom, os atos de improbidade administrativa se dividem em três categorias. O que fez a lei? A lei dividiu os atos de improbidade em 3 tipos. E começou do mais grave ao menos grave. O mais grave ato de improbidade é o que importa em enriquecimento ilícito. É o pior. É aquele que é só doloso, que não é por culpa, é o cara que pôs a mão mesmo no dinheiro, ele quis fazer negócio da sua função pública. Então, é aquele de auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial, indevida, em razão do exercício de cargo, qualquer cargo, mandato, ou seja, qualquer político que, em qualquer poder legislativo estadual, municipal, federal, função, qualquer função, emprego, porque pode ser na administração indireta, na fundacional, e em qualquer área aonde receba subvenção, aonde receba qualquer tipo de dinheiro público. Entrou dinheiro público, podemos já estar, ou entrou uma atividade delegada pelo Estado para ser fiscalizada por essa entidade e houve enriquecimento de um funcionário, de um empregado que está exercendo uma atividade delegada, pode ocorrer esse ato de improbidade. O que fez a lei? Ela dá uma definição geral e depois põe os casos, os tipos mais comuns. E você vai lá e vê, em primeiro lugar, o recebimento de vantagem econômica indevida a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse que possa ser atingido por ação ou omissão de atribuição do agente público. Esse é o que a gente sempre vê aí pelo jornal. Por exemplo, o deputado, o vereador, que para fazer uma emenda no orçamento recebe uma gratificação de um valor percentual dessa emenda que ele está pondo no orçamento. Ou que, para dar um contrato para uma ONG, recebe uma percentagem desse contrato. Ou que, para praticar um ato de ofício, ou seja, dar uma licença, um habite,
ou coisa que o valha, recebe uma comissão. E não é só de 6%, recebe uma comissão um pouco maior do que de 6%. Tá? Então, esse um dos tipos. O outro é o negócio superfaturado. É facilitar um negócio superfaturado, ou seja, é a aquisição de um bem imóvel ou imóvel para a administração por um preço superior ao do mercado. Isso nós temos muitos casos que a gente sempre vê aí pelo jornal. E embaixo é o contrário, é o subfaturamento. É você facilitar a alienação, a permuta ou a alocação de um bem público ou o fornecimento de um serviço por preço inferior ao valor do mercado. Nós, na área da improbidade, usamos muito o valor de mercado. É o valor corrente de mercado. Sempre tem que se verificar qual é o valor de mercado. Certo? E pelo valor de mercado é que nós saberemos se houve, não, o superfaturamento ou subfaturamento. Utilizar, isto também nós utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas e equipamentos públicos. Então, também isto é enriquecimento ilícito. Recebimento, isto ocorre muito com a área policial, é o recebimento de vantagem por tolerar prática criminosa. Vamos conversar com o NEM lá no Rio de Janeiro e estão querendo dar delação premiada para ele indicar quem tolerava a prática criminosa na Rocinha. Enriquecimento, esse caso é o mais difícil. É o enriquecimento sem causa lícita, é adquirir no exercício de mandato, cargo, emprego, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. E o que faz o fisco nesse sentido e encaminha a representação para o Ministério Público? Ele faz um cotejo do imposto de renda. Se for funcionário público, ele já manda. Só que isto aqui tem que ser verificado em razão da função, se isto ocorreu em razão da função. Ou não. Quer dizer, a prova, o ônus dessa prova não é do funcionário público de que não foi em razão da função. O ônus da prova é da acusação. Então, precisa haver a prova de que foi um enriquecimento ilícito. É óbvio que casos são notórios. Lógico, um investigador de polícia que tem um salário de R$2.000 por mês não pode ter 3 carros estrangeiros, 2 coberturas, uma em São Paulo, outra no Guarujá, com um salário de R$2.000, R$3.000. E depois vai dizer na imprensa que foi presente do sogro, que tem um cargo maior no Estado. Não dá. Então, mas tem que fazer prova. Certo? É enriquecimento sem causa lícita. E isto acontece muito nas apreensões policiais, ou da Polícia Federal, da Polícia Estadual, da fiscalização da Receita Federal. Você apreende. Outro dia, por exemplo, nós tivemos um caso de foi apreendido na casa de um agente público, de um fiscal da Receita Estadual, $50.000. Ele tem que dizer, $50.000. Ah, herança da família. Herança da família é $50.000? Vamos ter que ver. E pior não, a Receita Federal já disse que é a nota nova de $100. Quer dizer, então, herança e família que ele foi atualizar no banco. Quer dizer, então, é difícil isso. Mas isto tudo precisa de... Você não pode ser no ouvir dizer, você não pode ser no papo. A prova é séria. Então, você precisa ter sempre laudos, avaliações. Ou você usa a perícia oficial do Estado, ou federal ou estadual, ou você, onde não tem peritos à disposição, você usa as entidades de classe. No interior é muito comum você pedir a uma entidade de classe que faça uma perícia.
No caso do superfaturamento, subfaturamento de um imóvel para locação ou venda para o poder público, muitas vezes você vai pedir a corretores do local para fazer uma avaliação. Você não pode só... Às vezes é cidade que nem tem jornal diário. Você precisa pedir para munícipes que trabalham com esse material na cidade para verificar se houve ou não o superfaturamento, subfaturamento, ou quais são os indícios desse enriquecimento sem causa, para verificar como você vai punir. Receber vantagem de qualquer natureza para omitir ato de ofício, eu estou pondo os principais. Apropriar-se de bens, verbas ou valores públicos. Enfim, são exemplos. Esse é o ato principal, mais grave, de improbidade. Este segundo é o segundo tipo de improbidade. É a improbidade que não necessita de enriquecimento ilícito. Se tiver enriquecimento ilícito, vai para o 9. Aqui, a improbidade que causa prejuízo ao erário. É aquela que causa um prejuízo efetivo para o patrimônio econômico do Estado. Efetivo, não é aquele prejuízo presumido. Tem que ser um prejuízo concreto, por isso que vai precisar de perícia, por isso que vai precisar de laudo, por isso que vai precisar de prova. E essa conduta do agente público também tem que decorrer de má-fé. É dolosa e culposa. Agora, quando fala culpa, má-fé com culpa é complicado. Então, a culpa poucas vezes você vai encontrar culpa aí. É aquela culpa consciente, que a gente fala quando o cara sai em velocidade de 200 por hora, na madrugada, bêbado, e atropela e mata várias pessoas. Ou é dolo ou é culpa consciente. Então, que causa prejuízo efetivo, ou seja, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação de bens ou do patrimônio imobiliário ou mobiliário do Estado. Aí é que nós temos as grandes causas de improbidade administrativa, onde me perguntaram antes da reunião como nós podíamos estimar o número de causas de improbidade administrativa em andamento, qual é a atividade nessa área. No estado de São Paulo, segundo o relatório que nós podemos encontrar nos diários oficiais, entram representações de improbidade por mês, umas 800. E de 800 representações de improbidade, 300 se transformam, um terço, ou 300 mais ou menos, se transformam em ação civil de improbidade. Então, veja que o número é grande. Não é pouco. E cada vez mais o Ministério Público que ingressa com mais ação, a Prefeitura pode ingressar com ação de improbidade. O órgão lesionado pode ingressar com ação civil de improbidade. Normalmente não ingressa. Muitas vezes fica do lado do ímprobo, defendendo o ímprobo. Entre aspas, ainda é um ímprobo sem condenação. Nos casos, os mais comuns casos de prejuízo ao erário, é a permissão de uso por particular de bens ou valores públicos. É aquele que permite, você pode usar o terreno do Estado, pode acampar aí, pode pôr sem teto aí, não, vamos deixar, não tem problema nenhum, tal. Isto não pode. A doação ilegal de bens públicos. A doação de bens públicos tem que ser mediante lei, mediante autorização legislativa, normalmente mediante licitação. Você, excepcionalmente, pode doar um bem na área social sem licitação, mas não é a praxe. Então, você verifica muitas vezes a doação de bens e recursos
sem licitação pública, favorecendo determinada pessoa, jurídica, física, ONG, OCIP. Então, isto também ocorre improbidade, é lesão aos cofres públicos. Favorecimento de negócios com preço subfaturado é o mesmo problema do outro. Também por aquisição, permuta ou locação de bens por preço superior ao mercado. Por exemplo, a locação de bens. A administração pode locar bens. E, normalmente, loca, porque ela, muitas vezes, não tem condições de construir. E a máquina do Estado incha. Agora, essa alocação tem que ser por preço do mercado. Normalmente, a alocação tem que ser por convite, ou por licitação. Muitas vezes, você pode dispensar a licitação quando você precisa de um bem específico. Lógico, se eu preciso de uma casa de saúde, se eu preciso um pronto-socorro, um posto de saúde, num determinado bairro ou num determinado distrito, eu não posso, se só tem uma casa lá, eu não posso abrir licitação no município, tem que ser naquele local. Se eu preciso uma com acesso para defeituosos, com problema de cadeira, de cadeira de rodas, eu preciso ter os acessos. Então, precisa ser um local específico. Então, aí eu tenho justificativa para dispensar, senão não. Agora, tem que ser por preço do mercado. Quem vai dar o preço do mercado é o mercado. Aí você verifica no mercado, pelas corretoras de imóveis do local, qual é o preço do mercado para verificar se houve ou não lesão ao erário. Frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensar indevidamente. Aqui tem 80% da ocorrência da improbidade de lesão ao erário. Aqui é que ocorre. No processo licitatório, ou porque foi feito indevidamente, ou porque houve favorecimento para um dos licitantes, ou porque a comissão de licitação aprovou um licitante com requisitos que não eram aqueles do edital, e assim por diante. E a dispensa também indevida. Às vezes se dispensa a licitação, nós podemos fazer dispensa de pequeno valor. Por exemplo, para serviço. Serviço até 10% do valor do convite, ou seja, R$8.000, você pode dispensar a licitação. Para serviço, qualquer serviço aí de eletricista, serviço de contabilidade, serviços pequenos. E obra, 10% do valor do convite, que seria R$15.000. Agora, não pode ser dispensar todo mês, constantemente, não. Tem que ser uma vez. Porque você não pode fugir do processo de licitação. Então, o que ocorre muito é isto, você faz uma dispensa de licitação e começa a desmembrar o serviço. Tanto no convite, como nisso. Você, às vezes, faz uma investigação no município, ao invés de você fazer uma tomada de preço, fazer uma concorrência, você faz 4 cartas convite, e, com isso, você convida 3 empresas, 2 fajutas, fantasmas, e uma que você quer direcionar a obra. Então, você vai dividindo essa obra em 4. Liberação, aplicação irregular de verba pública, permissão de uso em obra, serviço particular, máquina administrativa, que também não pode. E aí nós temos o segundo caso de improbidade. Eu estou indo um pouco mais rápido, sentindo a plateia um pouco cansada. O terceiro tipo de ato de improbidade é os que atentam contra os princípios da administração. Diz a lei, qualquer ação ou omissão que desrespeite os deveres de honestidade, podemos pôr aí moralidade, imparcialidade, podemos pôr aí impessoalidade, legalidade, lealdade às instituições. O que é este artigo? Esse artigo a gente chama de soldado de reserva. Aplica-se o artigo 11
quando você não tem lesão ao erário, quando não tem enriquecimento ilícito, mas teve má-fé do administrador, teve desonestidade. Você viu que teve desonestidade, teve desrespeito, imoralidade, certo? Teve imoralidade, mas não ficou comprovado lesão ao erário, não ficou comprovado enriquecimento ilícito. Então, você faz uma desclassificação ou já vai direto para esse artigo. Nós vamos verificar que as penas são menores, mas você tem aonde encaixar. Isto que foi o grande avanço. Nós, em relação à legislação anterior, essa legislação nova tem 20 anos. A legislação anterior, que antes da Constituição de 88, ela só previa o enriquecimento ilícito. Agora nós temos enriquecimento ilícito, lesão ao erário e os atentados aos princípios constitucionais. Vamos ver alguns atentados aos princípios constitucionais para a gente descobrir o que é. Praticar ato visando fim proibido em lei ou diverso. É aquele ato que você pratica. Fala, bom, eu vou praticar um ato contra a lei. Por exemplo, eu vou permitir fechar fazer as praias particulares, cobrando ingresso para entrar ou não permitindo entrar a população, para só ser administrada por um determinado condomínio. Sei que isso é legal, mas vou fazer isto porque eu tenho os meus votos estão nesses condomínios. Então eu vou fazer isso. Isso é má fé. Você está indo contra o princípio da lealdade, você está indo contra o princípio da impessoalidade, porque você está querendo o quê? Você está querendo buscar, com essa medida, você está querendo buscar o quê? Você está querendo buscar um proveito pessoal, e não um proveito para a administração. Prevaricação administrativa em retardar omitir ato de ofício. Então, você tem que, por exemplo, fazer um ato de desapropriação, ou um ato de despejo de uma favela, de uma propriedade. Não vou fazer. Deixa lá, vamos deixar eles morarem mais um ano, tem muita gente lá, isso politicamente, vai ser um ano de eleição, não vou fazer, vamos deixar correr, o prazo correr. Isto é prevaricação. Certo? Por quê? Deixa de cumprir um ato de ofício. Ok? Tem que inscrever um precatório. Nós temos um período para inscrever os precatórios encaminhados pela Justiça. Não vou inscrever esse precatório. Prevaricação. Violação de sigilo profissional, de sigilo funcional. Muitas vezes nós encontramos na imprensa grandes violações de sigilo funcional. É ato de improbidade. Nós não descobrimos como violou o sigilo funcional. O jornalista diz que não pode dizer quem... O jornalista é igual a padre, não pode dizer quem pecou. Mas, aí está. Nunca vi ninguém condenado por esse artigo. Nunca vi. Já fiz representação, mas nunca vi. Negar publicidade aos atos oficiais. Quase todas as leis, os senhores sabem, têm a obrigação da publicidade dos atos, a transparência dos atos, na licitação, nos concursos públicos, nos editais, enfim. Isto não é só da área pública, da área privada. Qualquer coisa que acontece numa empresa tem que ser publicado. Na Bolsa de Valores também, e assim por diante. Negar a publicidade com má fé causa também esse ato de improbidade. E frustrar a licitude de concurso público. Aqui nós temos 70% dos casos de improbidade administrativa nesse artigo 11. Frustrar a licitude de concurso público. A Constituição diz que todos os cargos precisam ser providos por concurso público, menos os cargos de confiança, os cargos em comissão. Então, se fazem leis
dizendo que tudo é cargo em comissão. Ou que tem muito cargo em comissão. Certo? Então, nós já chegamos a ver, em determinado município que tem 1.500 funcionários, 800 cargos em comissão. É comissão, cargo de faxineira, de copeira, de motorista? Não é. Cargo de comissão é aqueles cargos de confiança. É o secretário, é o chefe de diretoria, é o chefe de departamento. Enfim, são aqueles cargos que precisam realmente ser de comissão. Então, isto ocorre muito nas câmaras de vereadores, isto ocorre muito nas prefeituras. No Estado, nós já chegamos a ter, em governos passados, até empresas que contratavam inúmeros empregados, depois comissionavam em várias secretarias de Estado. E isto causou polêmica, etc. Fecharam a empresa, tal, por causa disso. É aí que ocorre a parte mais grave. Bom, nós vimos os 3 tipos de improbidade. Vamos ver agora as sanções. Nós temos 2 tipos de sanções na área de improbidade. Sanções fixas e sanções móveis, graduadas. Agora, claro que essas sanções não são obrigatoriamente cumulativas. Você não é obrigado a qualquer ato de improbidade colocar todas as sanções. Você aplica aquelas adequadas, proporcionais à gravidade do ato de improbidade. Isto é como no penal. Você tem um mínimo, tem um máximo, e você vai aplicar a sanção adequada. Na improbidade é a mesma coisa, inclusive a lei estabelece assim, acabando uma briga que ocorreu na jurisprudência. Quais são as sanções fixas? A perda da função pública. A perda da função pública é a que... E a perda da função pública não significa só a perda do cargo, significa a perda do mandato também. Então, é muita preocupação a perda da função pública. Claro que a perda da função pública é regra no enriquecimento ilícito, é razoável no caso de lesão ao erário e não é razoável no caso de atentado a princípios. Se não deu lesão ao erário, não deu enriquecimento ilícito, provavelmente não era caso de perda da função pública. Tivemos um caso grave há poucos anos atrás, por exemplo, de violação do sigilo de um concurso público no Estado de São Paulo. Um concurso de uma entidade de respeito, ligado aos meios jurídicos de São Paulo. Aí deu perda da função pública. Por quê? Era um caso grave. Cancelou-se um concurso onde foram 7.000 candidatos e já tinha a nota da primeira fase. Então, aí sim deu perda da função. Ressarcimento integral do dano. O ressarcimento integral, obviamente, é quando há lesão ao erário. Não havendo lesão ao erário, mesmo no enriquecimento ilícito, muitas vezes não há lesão ao erário. O cara recebe uma comissão, recebe uma gorjeta, mas não lesiona o erário, pratica um ato normal. Dá uma licença normal. Ele apenas está transacionando, está comercializando a sua atividade, o seu ato de ofício, certo? Quando há ressarcimento ao erário. E a perda dos valores acrescidos ao patrimônio é quando há enriquecimento ilícito. Aqui vou fazer uma parêntese. Ressarcimento integral do dano. Segundo a jurisprudência predominante nos tribunais, o ressarcimento integral do dano não prescreve. Se você comete uma lesão ao erário hoje, e só se apura isso daqui a 20 anos, você vai pagar esse dano. Segundo a jurisprudência do tribunal.
Eu tenho um caso num município da Grande São Paulo que aconteceu há 15 anos atrás. Estamos no processo agora, com os herdeiros. E passa para os herdeiros na força da herança. Na força da herança. Eu entendo que não. Eu acho que tem um prazo de prescrição. Mas isso é uma briga jurisprudencial, eu estou na minoria. A perda dos bens e o ressarcimento integral do dano, ele pega qualquer bem do patrimônio da pessoa. Mesmo os bens adquiridos depois do ato de improbidade. O ressarcimento integral do dano pega tudo. A perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, não. Pega só da época do ato de enriquecimento ilícito. Presume-se que houve uma diferença patrimonial. Naquela época, então, eram os bens listados naquela época, não os bens posteriores. Agora, óbvio, se ele comprou com aqueles recursos indevidos de enriquecimento ilícito bens, então, esses bens também vão entrar na arrecadação. Agora, as sanções graduadas. Essas são aquelas que são graduadas de acordo com a gravidade do caso que vamos verificar. Ou seja, 9, enriquecimento ilícito, 10, lesão, 11, princípios. Quais são as 3 graduadas? É a suspensão dos direitos políticos, é a multa civil, que é uma pena, e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais e creditícios. Vocês já viram, pelas 6 sanções que eu coloquei aqui, que não podemos falar que é sanção penal. São sanções civis. Portanto, não tem nada a ver com a área penal. Portanto, são sanções civis. Agora vamos ver a graduação dessas sanções. Está aqui. Eu coloquei aqui os 3 tipos de lesão e as sanções. Na suspensão, a suspensão dos direitos políticos, no enriquecimento ilícito, é de 8 a 10 anos. Na lesão aos erários, é de 5 a 8 anos. Ato atentatório aos princípios é de 3 a 5 anos. Não é obrigatório a dar a suspensão dos direitos políticos. O que ocorre na prática? Enriquecimento ilícito, sempre se dá a suspensão. Se o enriquecimento ilícito foi de 1 milhão para cima, 10 anos. 1 milhão para baixo, 9 anos. Réis, ou seja, 100 mil, 50 mil, 10 mil, 8 anos. Outro dia tinha um caso de enriquecimento ilícito de uma oficial de justiça que pegou o dinheiro de uma diligência, R$200, R$300, ela pegou uma suspensão de 8 anos. Não era para dar essa pena para ela. Bom, multa civil. Até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Ora, aí tem que se ver qual foi o acréscimo patrimonial. Se o enriquecimento ilícito foi de 1 milhão, a multa será de 3 milhões. Se o enriquecimento ilícito foi de 500 mil, a multa poderá ser de 1,5 milhão. Então, vocês veem, e proibição de contratar com o poder público, 10 anos. Por que esse problema da proibição de contratar com o poder público? Porque, normalmente, nós temos como coautores, principalmente no caso de licitação, no caso de contratação com dispensa de licitação, nós temos as empresas particulares, as empreiteiras. Então, se uma empreiteira é condenada, ela fica 10 anos, pode ficar 10 anos, sem poder contratar com a administração pública. Ok? Então, este é o caso mais grave. O segundo é da lesão ao erário, lesão concreta. De 5 a 8 anos a suspensão, até 2 vezes o valor do dano, dano ao erário. Se você provou que o dano ao erário foi de 10 milhões, então você pode aplicar até 20 milhões de multa. E se aplica, hein? Até 2 vezes o valor do dano. E
a proibição de contratar pode ser até 5 anos, a proibição de contratar com a administração. E os atentatórios aos princípios da administração. Suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos, até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente público e 3 anos de proibição de contratar com a administração. Lógico que a pena de suspensão dos direitos políticos, ela só vigora depois de transitada em julgado a condenação, ou seja, quando acabarem os recursos, certo? Antes de acabar os recursos, você não tem, pela lei de improbidade, a condenação, a suspensão e a cobrança da multa civil. Isto ocorrerá depois, e mesmo a perda da função pública. Isto ocorre quando transitar em julgado. Bom, aí agora vem a questão da improbidade na lei da ficha limpa. Os senhores foram levados a conhecer e a deduzir, a ouvir falar sobre a lei da ficha limpa. No ano passado, e se aplicava ou não na eleição do ano passado, e agora vai ter o problema da ficha limpa no próximo ano. Qual foi a grande inovação da lei da ficha limpa? É a lei da inegibilidade. Cuida das inegibilidades no país. Para a aplicação para a eleição municipal, a meu ver, vai ser tranquilo. Eu fui um dos que defendi que não se aplicava a eleição passada, porque foi depois de iniciado o processo eleitoral. Qual foi as duas grandes mudanças? Foi a ampliação do período de inegibilidade, de 3 para 8 anos nos casos, a ampliação dos tipos de inegibilidade, e, mais, antes de transitar em julgado, se já tiver uma decisão de um órgão colegiado, notem bem que nós agora estamos falando de órgão colegiado, e os senhores pertencem ao órgão colegiado. Se tiver uma decisão de órgão colegiado, também dá inegibilidade. Provisória, mas dá. Ele não pode se inscrever para a eleição. Órgão colegiado na área da Justiça seria o Tribunal de Justiça de São Paulo, seria o Tribunal de Recursos, Tribunal Regional de Recursos, seria o Superior Tribunal de Justiça, não o Supremo Tribunal Federal, e na área eleitoral seriam os tribunais regionais eleitorais, enfim, os órgãos colegiados, ok? Então, você vê que há uma incompatibilidade entre a lei de improbidade e a lei da ficha limpa. Mas não há, é uma interpretação. Na lei de improbidade, diz que, lógico, que quando há suspensão dos direitos políticos, a pessoa se torna inelegível. Óbvio, quem não tem direitos políticos, como pode ser candidato? Quando há suspensão dos direitos políticos pela lei de improbidade, o juiz comunica o juiz do processo, comunica ao juiz eleitoral, cancela o título. Cancela o título. Ele não fica mais alistado. Ele não fica mais confinado num partido. Ele não tem mais filiação partidária. Portanto, não pode ser candidato, porque para você ser candidato, você precisa ter 1 ano de filiação partidária antes da eleição. Então, a suspensão dos direitos políticos tem na área política, tem essa gravidade. Claro que também quem está suspenso dos direitos políticos não pode exercer cargo, nem em comissão. Não pode exercer política partidária. Não é só não pode ser candidato, não pode exercer política partidária. Ok? Bom, então, como ficou?
Pela lei de improbidade, a suspensão dos direitos políticos só vale quando houver condenação definitiva. Pela lei da ficha limpa, só haverá suspensão dos direitos políticos provisória, por ato de colegiado, ou seja, por ato da Justiça. Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Regional, Tribunal Federal Regional, de cada uma das regiões, quando for artigo 9 e artigo 10 juntos. Quando alguém for condenado por enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Se um tribunal condenar alguém por lesão ao erário e enriquecimento ilícito simultâneo, então, mesmo que não transitou em julgado, só o ato do colegial, do órgão colegial, já causa a inexigibilidade do candidato. Para terminar esta matéria, eu só queria colocar isto para terminar, e ainda volto no caso da inexigibilidade ainda. É a questão da representação. Qualquer pessoa, qualquer entidade pode representar ou autoridade administrativa, ou autoridade... Quando eu falo autoridade administrativa, também é Ministério Público, para que seja instalada a investigação destinada a apurar ato de improbidade. E desde que esta representação tenha um conteúdo, tem que ser instaurado ou um inquérito civil ou um procedimento preparatório. E não pode ser arquivado sem justificativa. E se houver um arquivamento, tem que passar pelo crivo de uma autoridade superior àquele que arquivou. Que se não concordar com o arquivamento, pode determinar uma outra autoridade, outro órgão competente para ingressar com a ação de improbidade. Portanto, é um instrumento, essa representação popular, que é o direito de petição que existe na Constituição Federal, é muito importante na área de improbidade. Mais do que as representações criminais. Tem mais força uma representação na área de improbidade. Era isso o que eu queria falar sobre a lei de improbidade. Só para encerrar, eu vou ler para os senhores, que talvez saiu, passou ainda despercebido, porque não foi discutido. Tem um artigo na lei de inexigibilidade que diz que são inelegíveis. Isso eu vou deixar para os senhores examinarem com os senhores. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Vejam a dimensão desse dispositivo. E isto passa a vigorar nessa eleição. Se alguém for suspenso, excluído do exercício de uma profissão, de qualquer profissão, por um órgão de decisão de um órgão profissional competente, por uma infração ético-profissional, torna-se inelegível. Já para a eleição agora do próximo ano para prefeito e vereador. Isto vai dar pano para a manga. Eu entendo que isto tem que ser avaliado pelo judiciário na hora do registro do candidato. Não pode ficar à mercê só do órgão profissional, da entidade profissional. Mas as entidades profissionais vão ter que verificar muito bem o que é, agora, infração ético-profissional, para separar o que é ético-profissional da infração só profissional.
É como se faz no serviço público quando se dispensa, se dispensa alguém, a dispensa por a demissão comum e a demissão por utilidade pública, necessidade pública. Então, esta matéria é a letra M do artigo 1º da Lei da Ficha Limpa, foi incorporada na Lei 62 da Complementar. Isto vai ser objeto de discussão no próximo ano, no início do próximo ano. E vai ocorrer várias impugnações. Claro que eu entendo que isto não vai aplicar para o passado, vai aplicar para o futuro, ou seja, para os que foram alijados de uma profissão no período que entrou em vigor a lei, para frente, certo? Mas vai se questionar a matéria, o conteúdo, ou seja, o que é esta infração ético-profissional, certo? Isto vai depender as entidades de classe agora reverem e verificarem realmente se tudo é infração ético-profissional ou realmente é aquilo que é infração ético-profissional. Não, só a exclusão. Só a exclusão. É a pena maior. Bom, eu encerro por aqui. Desculpe ter me alongado, a matéria é longa. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. A minha pergunta só me deixou um pouco preocupado. O senhor disse em órgão colegiado. Notório de Vossa Senhoria e pelos seus conhecimentos que o Tribunal de Contas da União é um colegiado. E as prestações de contas dos órgãos de conselhos profissionais estão afetos ao Tribunal de Contas da União. Supondo, duas hipóteses bem rápidas, que o Tribunal de Contas não aprove um determinado ato de um gestor, um ato administrativo. E a segunda hipótese, esse gestor recorre. É de ofício do tribunal a inelegibilidade do gestor para a próxima candidatura ou por qualquer pessoa interessada? Primeiro, ele foi reprovado em um determinado ato administrativo, num parêntese de uma prestação de contas. E segundo, que ele recorreu judicialmente. Está, então, em pendência a discussão do Tribunal de Contas da União, que, por muitas vezes, Vossa Senhoria sabe que são exigentes demais e sem fundamento legal. Então, é essas duas hipóteses. Obrigado. Veja, na lei anterior, era mais rigorosa nesse sentido. Acho que essa está melhor. A lei anterior era mais rigorosa nesse sentido. Porque, na lei anterior, o Tribunal de Contas não aceitava as contas, certo? Encaminhava para o judiciário, essa prestação de contas, e desde que fosse considerada indevida essa prestação, não fez licitação, ou não colocou fez equivocada todas as exigências legais da lei, etc., tal, já podia causar a desaprovação de contas. E já era uma sentença de decisão definitiva do órgão colegiado do Tribunal de Contas. Só que, isto anteriormente, e desde que essa decisão estivesse em pendência no judiciário, ele poderia, não transitou em julgado, na lei passada, poderia ser candidato. Não haveria inegibilidade. Agora, ficou mais exigente, porque a decisão de órgão colegiado de contas precisa ser, para a inegibilidade provisória, ou seja, não aquela inegibilidade judicial, precisa ser considerada improbidade administrativa. Não é só ilegalidade. É ilegalidade mais improbidade. Então,
Qual é a discussão hoje? E já tem discussão aqui no Tribunal de Contas de São Paulo. Quem é que vai dizer que é improbidade administrativa? É o Tribunal de Contas? Não, é o Judiciário, certo? Então, o que o Tribunal de Contas vai dizer? Não houve licitação. Caracterizou-se uma improbidade do artigo 10, lesão ao erário, certo? Mas isso não torna a pessoa inelegível. Por quê? Porque diz o artigo da lei da ficha limpa que tem que ser a prestação de contas rejeitada por improbidade. Agora, quem tem que dizer por improbidade é um órgão colegiado da Justiça, ou federal, ou estadual. Tribunal de Contas da União Federal, Tribunal de Contas... Tem que ser sempre. Tem que ser sempre referendado. Não é de ofício. Não, ele vai ter que mandar para o Ministério Público, o Ministério Público vai ver se entra ou não com a ação. Certo? E não cabe ao Ministério Público também dizer, não, aqui há improbidade, não basta ingressar com a ação. Agora, a única alternativa que pode ocorrer, e isto sim, e já tem uma decisão, embora não aplicada a lei às escâncaras, mas já é, isto pode ocorrer. Você vai se inscrever, certo? Há um documento de que as suas contas foram rejeitadas por causa de improbidade, e a Justiça Eleitoral entender que houve improbidade. Então, no âmbito eleitoral, fazer essa avaliação da improbidade. Isto pode ocorrer. Então, vem do Tribunal de Contas para a Justiça Eleitoral ou estadual, no âmbito estadual, ou seja, no Tribunal Estadual aqui, ou lá para Brasília, certo? Então, o juiz eleitoral competente poderá dizer, não, realmente aqui houve improbidade. Certo? Mas não é órgão colegiado. Mas ele poderá representar isso para o tribunal. Ele fala, houve improbidade, eu recorro então para o tribunal. Se o tribunal entender que houve improbidade, aí houve improbidade. Então não vai precisar ser condenado pela Justiça Estadual. Basta que a Justiça Eleitoral considere o ato de improbidade. Entendo essa posição do Rui Stocco, no livro dele, e eu estou chegando a essa conclusão. Vou soltar o livro do próximo ano, de eleições do próximo ano, e estou chegando a essa conclusão, que o Tribunal de Contas nunca, certo? Ele pode catalogar como improbidade, mas essa improbidade tem que ser reconhecida pelo Judiciário, por órgão colegiado ou judiciário. Agora, esse órgão colegiado pode ser da Justiça Especial, Eleitoral, ou pode ser pela Justiça Comum, aquela que chegar primeiro. Doutor Marino, sim, por favor. Eu vejo que no site do Tribunal de Contas da União tem uma relação de inelegíveis. Você justifica isso? Pode ter, né? Mas isto não justifica, porque é inelegível por quê? Porque já foi declarado inelegível pelo... Contas irregulares. Mas veja, as contas consideradas irregulares por si só, agora, não dá mais inelegibilidade. Inclusive tem presidente de conselho que não pôde concorrer na eleição, melhor, concorreu, aí a oposição entrou com ação e tirou o candidato da frente. Mas a Justiça deu. Sim, a época era só as contas. Hoje, a prestação de contas tem que ter esse cunho. Sim, professor, mas a época é recente. As eleições outro passadas. Fato interessante também, veja, que é bom de se mostrar. É o que eu disse para ele. O que ocorreu beneficiou o infrator, sim, entre aspas. Por quê? Porque não basta o tribunal falar as contas são reprovadas para dar inegibilidade. Hoje, as contas são reprovadas e têm conotação de improbidade. Perfeito. Quer dizer, uma conta reprovada, só porque está reprovada, não dá inegibilidade mais. Pois é. Para a próxima eleição. É a minha dúvida. Sim. O gestor foi condenado pelo Tribunal de Contas, porque, do ponto de vista do tribunal, houve improbidade administrativa e outras irregularidades, que não vou mencionar aqui.
Houve a denúncia do Ministério Público, inquérito na Polícia Federal, a denúncia foi formalizada e houve, então, um processo-crime. Aí o processo já tinha formação de quadrilha, improbidade administrativa e algumas outras questões que não me ocorrem agora. O réu foi absolvido. E agora? Lá pelo Tribunal de Contas da União, e isso é fato, né? São assuntos que nós vamos garimpando aí nos sites dos tribunais, do Tribunal de Contas, de pessoas conhecidas, pessoas amigas do nosso relacionamento, que estão no nosso meio. Como é que fica? Aquela absolvição na denúncia-crime de improbidade administrativa cancela a decisão do Tribunal de Contas, de alguma forma desconfigura o fato, a denúncia ou o resultado do trabalho do tribunal? Bom, vamos ver a questão da inegibilidade. A inegibilidade, ela existe, ou seja, é examinada pela Justiça Eleitoral no momento da inscrição das candidaturas. Então, é nesse momento que para a Justiça e vê se existe a inegibilidade. Então, se nesse momento existe uma decisão de órgão colegiado, ok, dizendo que é inelegível, aí vale essa inegibilidade. Pela lei atual, pela lei da ficha limpa, que mudou a lei complementar 62, não basta a decisão do Tribunal de Contas. Essa decisão do Tribunal de Contas tem que ser referendada pelo Tribunal Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque senão não vai valer. Então, se o tribunal considera inelegível porque as contas foram reprovadas, ele se inscreve e diz que não cabe, em face do artigo aqui, que eu posso ver qual é. Ok? Por quê? Porque agora tem que ter, para ser uma decisão só colegiada, tem que ser decisão colegiada que vale para esse tipo de inegibilidade, é a decisão provisória de tribunal colegiado, mesmo na área penal. Mesmo na área penal, tem aqui, elenca os crimes, ampliou o rol dos crimes, mas elenca os crimes aonde a decisão que não transitou em julgado dá a inegibilidade provisória. Agora, não dá, e outros crimes não dá, é lógico, crime de trânsito, crime culposo, não dá inegibilidade provisória, mas condenado depois dá inegibilidade durante, se for condenado a pena de detenção de tantos meses, não foi convertida em uma pena de alternativa, vai dar inegibilidade. Mas, então, nesse caso, a nossa decisão aqui do Conselho, dos conselhos aqui presentes, de aplicar alguma pena, um cancelamento definitivo de inscrição de alguém, de algum dos nossos inscritos, por uma questão ético-disciplinar, sem que ela seja apreciada pela Justiça, ela continua valendo? Aí que está o ponto crucial. Certo? No caso do Tribunal de Contas, foi mais clara a lei. Certo? A lei foi incisiva, isto porque estava acontecendo isso que você disse. Ou seja, muitas prestações de contas eram rejeitadas ou pela Câmara dos Vereadores, quando era do prefeito, ou pela Tribunal de Contas, quando era do presidente da Câmara, por exemplo, certo? E isso já tornava a pessoa inelegível, segundo a legislação antiga, certo? Então, com essa nova redação desse dispositivo, a meu ver, não. Precisa ser referendada pela Justiça Eleitoral. E vai ser referendada no ato da inscrição eleitoral, com recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Okay? Portanto, continua elegível, nesse caso. No caso da Comissão Ético, sobre a punição ético-profissional, a lei é mais clara. Ela diz que é a pena disciplinar
que não foi objeto de recurso judicial, que não foi objeto de uma ação para anular na justiça. Então, se ele foi expulso da corporação, foi expulso da profissão, por uma pena considerada ético-profissional, e não recorreu ao judiciário para anular essa punição, em princípio, essa punição causou inegibilidade, porque a letra M é clara nesse sentido. Só que eu também entendo que isto vai ser novamente discutido no momento da inscrição eleitoral, na inscrição para a candidatura. Aí o juiz vai dizer, realmente é inelegível porque esta infração é ético-profissional. Não foi só que deixou de pagar as obrigações da instituição, não pagar... Não, foi uma ética profissional, realmente. Ele captou clientes erradamente, fez de publicidade que não podia. Exato. Ele vai aí entrar no caso. Então, vai ser... por isso que entendo agora que a decisão do Conselho, da Comissão de Ética Profissional, precisa ser mais motivada, mais justificada, nesses casos graves. Porque isto poderá passar pelo crivo do judiciário na hora da inscrição eleitoral. E pode, já o juiz, não o colegiado, já o juiz eleitoral competente já indeferir o registro por causa desse artigo. Vê como é a força. Aí, o que vai transitar julgado esse indeferimento? Não. O candidato, o suposto candidato, vai poder recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Sim, mas já vai ser mais difícil no Tribunal Regional, no recurso, ir contra uma decisão do juiz eleitoral. Quer dizer, a chance de redução desta decisão é maior, desde que haja motivação, desde que realmente haja uma pena ético-disciplinar. Então, acredito eu, e isto, inclusive, porque o que colocou para os senhores, colocou para todas as profissões, colocou para o Ministério Público. Se um promotor de justiça for dispensado da profissão, a mesma coisa, se torna inelegível. Se um juiz for mandado embora da magistratura, também se torna inelegível. Só que o juiz e o promotor, ele, para ir embora, precisa de decisão judicial. No caso de vocês, não. Basta... como na advocacia, desde que o Tribunal de Ética cancele o registro do advogado, acabou. Agora, um mero cancelamento formal não vai bastar. Porque várias infrações, pelo menos na minha carreira, eu vejo várias infrações que eles dizem que é ético profissional e não são nada. Precisa ter esse conteúdo ético profissional, certo? Precisa ficar bem caracterizado. Bem caracterizado, vai ser chancelado pela Justiça Eleitoral e vai ser confirmado depois pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não vai ter dúvida nenhuma. Por isso, eu acho que ficou bem importante para os conselhos. É a letra M que eu li para os senhores. Okay? Eu acho que ficou bem. Isto que vai precisar maior motivação agora dos senhores. O senhor tocou no assunto da... O prefeito manda as contas para o TCU. Se o TCU reprovar, volta para a Câmara de Vereadores. Qual o momento que ele se torna inelegível? No TCU ou quando os vereadores aprovam ou não? Porque os vereadores podem derrubar o parecer do TCU, se for por maioria. No caso das contas do prefeito, o Tribunal de Contas, que é o Tribunal Estadual, ele é apenas um órgão auxiliar da Câmara. Então, pode o Tribunal de Contas falar, essas contas são irregulares, devem ser, nós desaprovamos as contas. Mas, aí é uma decisão política da Câmara. Se o prefeito tiver a maioria na Câmara e aprovar, morreu aquela decisão do Tribunal de Contas. Morreu. Vale a da Câmara. Agora, no caso das contas vale a decisão da Câmara em relação às contas do prefeito. No caso das contas
do presidente da Câmara, vale como definitiva a decisão do Tribunal de Contas, ok? Agora, lógico que essa decisão do Legislativo Municipal, ela não tem força de lei perante o Judiciário. Se o Ministério Público entender que houve ali uma improbidade, ele pode denunciar. Só que não basta só a aprovação para extinguir a improbidade, mas aí vai ter que ter todo o processo de improbidade, tudo isso. Certo? Não tem. Senhora. Doutor, antes de tudo, parabéns pela palestra, foi ótima. Me antecipando um pouco, já existe uma regulamentação de como essa exclusão dos quadros dos conselhos vai chegar ao Tribunal Eleitoral? Não. O Tribunal Superior Eleitoral, se a senhora entrar no site do tribunal, ele expede para cada eleição uma série de resoluções. Resolução para como vai ser examinado o registro dos candidatos, quais são os documentos necessários, e depois na propaganda o que pode, o que não pode, de acordo com a lei e o entendimento do tribunal. Nesse caso, o tribunal foi cauteloso, foi prudente, não falou nada. Então, e como não vai falar até a eleição, porque é assunto controverso, eu entendo que os próprios órgãos de classe é que vão ter que examinar. Acredito que vai ser o seguinte, opinião só. Nos casos de profissionais que vão dizer que ex-advogado, ex-corretor de imóveis, ex-engenheiros, ex-não sei das quantas, eles vão pedir uma certidão do órgão da classe. Vai ter que ser juntada. Então, vocês aqui vão ter que expedir, cada comissão vai ter que expedir a sua, ok? Então, vai ser mais um documento que vai ser exigido pela Justiça Eleitoral. Provavelmente, porque essas resoluções ainda são minutas, estão indo para as audiências públicas, que já ocorreram. Então, mas ainda não foram publicadas essas resoluções. Essas resoluções são amadurecidas e vão ser publicadas mais para frente. Pode ser que já na publicação da resolução já tenha o pedido desse documento. Ou, mais para frente, pode haver aditamento a essas resoluções e pedir esse documento. Mas nada impede que o juiz eleitoral já peça. Ou, nada impede que a Justiça do Estado, o Tribunal Regional Eleitoral, faça uma resolução estadual pedindo. Certo? Acredito que aqui em São Paulo vai ser pedido, por exemplo. Ok? Eu fiquei triste que o senhor matou a minha réplica. Cumprimento. Parabéns. Mais alguma coisa? Desculpe o adiantar da hora, falaram que eu ia falar 1 hora, já são 2 horas de palestra, mas o assunto é fascinante e eu deixei para o final realmente esse assunto, porque sabia que ia interessar mais a plateia, porque é um assunto que vocês vão ter na pauta do trabalho dos senhores. E eu agradeço a atenção.